Olha, tem muita gente que acredita que pagar imposto é quase como se fosse um crime, é roubo, e tem muito conteúdo assim. Pra internet vai ver vários artigos opinativos falando sobre isso. E como todo assunto polêmico, tem outro lado, tem quem fala que sonegar imposto é crime, que de fato é crime. Seja de acordo com a lei, não é uma opinião minha. Só que vamos lá, entre a sonegação, que é uma prática criminosa que eu não recomendo a ninguém, e a ineficiência tributária, que é não tomar decisões pensando em economizar o imposto a ser pago de forma legal, existe um mundo. E um conceito pouco falado aqui no Brasil. O fato é que existem mecanismos para que você pague menos imposto de forma legal. E a gente vai ver 3 desses mecanismos nos próximos minutos. Então, um vídeo muito bacana. Com certeza você vai gostar muito aqui do que o Filipão vai te mostrar. Comenta aqui qual dos 3 mecanismos você mais gostou e deixa o dedo no like. Felipe, bola contigo. Boa, vamos lá, a gente precisa falar sobre isso, principalmente no contexto que a gente vive atualmente. Afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais pagam imposto no mundo. Isso porque a gente paga um imposto que já é alto sobre a nossa renda, que é o famoso imposto de renda que todo mundo conhece, que atualmente tem essas janelas e pagamentos em porcentagem a depender da faixa de renda que você se adequa, mas que inclusive está prestes a mudar, já que recentemente o nosso atual ministro da Economia, Fernando Haddad, falou que pretende fazer a isenção de imposto de renda completa para quem ganha até R$5.000, onde a tabela de imposto de renda mudaria para algo parecido com isso aqui que está na tela para você. Ainda não está em vigor, mas o fato é que a renda no Brasil continua sendo tributada. Só que não é só sobre a renda que a gente paga imposto, a gente paga também sobre o consumo, que inclusive durante a reforma tributária a gente se manteve com um peso arrecadatório de imposto sobre consumo entre os maiores do mundo. Então você paga imposto quando o dinheiro entra, você paga imposto quando o dinheiro sai. Simples assim. Isso tudo somado faz com que normalmente você tenha que trabalhar 5 meses até o começo de junho, todos os anos, somente para pagar seus impostos. É quase metade das coisas ali. De tudo que você ganhou, metade é seu, metade é do governo. E é por isso que é tão importante encontrar formas legais de pagar menos imposto. A primeira delas é a famosa holding imobiliária, que basicamente é você deixar de fazer as coisas no seu CPF, na sua pessoa física, e passar a fazer numa pessoa jurídica. É claro que existem 1001 formas de fazer isso, mas aqui eu vou me até a principal, que é a holding imobiliária. E para você entender ainda mais detalhes, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina lá que agora você tem um patrimônio suficiente que está na sua pessoa física para investir em imóveis físicos, para gerar aluguel desses imóveis. Aí você tem um apartamento aqui, uma sala comercial ali, imagina que no total você tem uma renda de R$30.000 por mês em aluguel de imóveis. Ora, se todos esses imóveis estiverem no seu nome, cadastrado no seu CPF, você vai precisar pagar 27,5% de imposto de renda sobre essa renda. Ou seja, a gente está falando aqui de mais ou menos R$8.200 nesse exemplo. Agora, se você criar uma holding imobiliária para passar os teus imóveis para dentro dessa empresa, esse mesmo imposto sobre a renda vai cair para uma alíquota efetiva aproximadamente ali de 11%, o que baixaria o teu pagamento de imposto ali para mais ou menos R$3.400 equivalente ao mês, o que dá uma economia aos 8.200 que a gente tinha comparado de mais de R$4.800, ou seja, você está pagando menos da metade do imposto que você pagava com os imóveis na tua pessoa física. Ah, Felipe, mas fazer uma holding imobiliária não é tão simples assim. E não é mesmo. Existem alguns outros custos que você precisa considerar, como por exemplo o custo do ITBI. Na hora que você vai fazer uma transferência de um bem no Brasil, como do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, você precisa pagar mais um imposto, o de transmissão de bens e imóveis, que costuma girar entre 2,5% a 3% ali, a depender do município que você está. Além disso, você precisa considerar um valor de averbação de registro de imóveis aí de cerca de R$1.000 por cada unidade imobiliária. Então esse custo de integralização, ele é um dos principais na hora de abrir uma holding ali. Fora isso, toda holding tem que ter um sócio gerente, como comentou o Mário, especialista nesse tipo de estrutura de holding que a gente está falando. E aí você tem que considerar a contribuição para a previdência desse funcionário da empresa, além dos honorários de um contador que você também vai precisar colocar para estar junto à sua nova empresa. Como é uma estrutura mais complexa, depende de cada caso. Mas o fato é que, para quem vive da renda dos aluguéis do imóvel, faz muito sentido, depois de um certo patrimônio acumulado, uma holding imobiliária, transformando ela numa ótima forma de elisão fiscal, como a gente comentou. Aí vamos para a segunda forma, que é investir em imóveis através dos fundos imobiliários. Até porque, apesar de algumas tentativas de mudança ali na tributação dos fundos imobiliários que aconteceram em 2024, até o momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos quem recebe dividendos, aluguéis de fundos imobiliários, é isento de imposto de renda na pessoa física nesse recebimento. Ou seja, o mesmo investidor que tem uma renda de R$30.000 a partir de dividendos de fundos imobiliários, ele não paga nada. A gente está falando de uma economia de mais de R$8.000 aqui em comparação do cara que investe em imóveis físicos através da pessoa física. Vamos ver um exemplo real, o caso do investidor Jorge, que de vez em quando eu trago aqui para vocês. Dentro de uma carteira de pouco mais de R$15 milhões em fundos imobiliários aqui, que significa 20% da carteira dele, ele tem uma alocação de pouco mais de R$3.100.000, distribuídos por diferentes fundos imobiliários aqui. E aí vamos fazer uma conta. Se ele tem 3 milhões e
170 mil em fundos imobiliários, vamos imaginar ali que a carteira de fundos dele está pagando um pouquinho menos de 1% ao mês, sei lá, 0,95%. A gente está falando que esse cara aqui teria uma renda passiva só dos fundos imobiliários de pouco mais de 30 mil reais. De novo, muito próximo aos exemplos que a gente vem usando desde o começo do vídeo. A gente está falando que ele está tendo uma economia de um pouco mais de 8 mil reais de imposto por mês só por investir em imóveis através de FIIs. Inclusive, eu fiz um vídeo mais detalhado comparando fundos imobiliários com imóveis. Eu vou deixar aqui do lado, ó, com um link aqui em cima para você assistir depois disso. Mas o fato é que essa é uma das ótimas formas de você economizar com imposto ali. Um outro grandíssimo ponto quando você fala de fundos imobiliários. Afinal de contas, como é que você vai saber qual ativo comprar, qual vender, quando fazer isso? Ainda mais quando no mercado atual de fundos imobiliários no Brasil, a gente está falando de mais de 500 fundos diferentes. Tem mais fundos imobiliários hoje do que ações sendo negociadas na bolsa. Aí assim, sinceramente, como é que você vai fazer para saber qual é o certo? E ainda mais, a hora certa de comprar e de vender cada um. E mais que isso, como é que você vai ter certeza se a sua carteira deveria estar toda somente em fundos imobiliários? Essa é uma pergunta genuína. Será que não era melhor ter pego parte do dinheiro e investir em ativos dolarizados, já que o dólar explodiu recentemente? Inclusive puxou ativos internacionais somente esse ano 55% para cima? Com tantas opções no mercado, só tem uma forma de saber sempre a hora certa de investir, de vender um ativo, que inclusive permitiu que aqui no Clube do Valor a gente construísse estratégias vencedoras no tempo, como essa que eu estou te mostrando de exemplo aí na tela, onde a performance de uma das carteiras de investimentos testada no passado foi de praticamente 4 vezes o que teve o índice Ibovespa aqui no Brasil. É isso aqui que a gente te mostra em detalhes na nossa consultoria gratuita. E você pode participar para entender como é que você pode usar esse conhecimento de forma individual na tua carteira e investir cada vez melhor. Para participar dessa consultoria gratuita, faz a leitura desse QR Code que eu estou deixando aqui na tela para você, e aí você vai gastar 20 segundos da tua vida para preencher um formulário muito rápido e aí esperar que uma das pessoas do nosso time entre em contato contigo. Vai ter um link na descrição do vídeo que vai te levar para o mesmo formulário também. Beleza, falamos então de holding imobiliário, de fundos imobiliários, e vamos falar do terceiro ponto, que é através da previdência privada aqui no Brasil. Eu vou te mostrar isso aqui na prática. Sabe quando chega todo mês de maio que todo mundo precisa passar pela declaração de imposto de renda? Se você está me assistindo aqui, você já deve ter passado por isso. Pois então, quando você chega ali na declaração de imposto de renda, tem duas formas de você declarar o seu imposto. A primeira delas é chamada de simplificada, a forma mais simples de fazer. E aí, para você entender como é que ela funciona, imagina que você ganhou 100 mil reais ali no ano. Ora, se você for usar o modelo simplificado de declaração, você vai ter automaticamente uma dedução de 20% na tua renda bruta tributável, que é os 100 mil, para que você pague menos imposto ali. Na prática, teus 100 mil vai ser deduzido de 20%, vai sair 20 mil, então você só vai pagar imposto em cima de 80 mil. Beleza, você teria um desconto ali no imposto de renda. Só que a declaração simplificada, ela tem um limite. Hoje, esses 20% da tua renda bruta tributável não podem passar de 16.754 reais. Então, para o cara que ganhou 100 mil reais, ele não vai ter 20 mil de desconto, ele vai ter 16 mil e uns quebrados aqui. Isso quer dizer que, para rendas tributáveis acima de 100 mil reais por ano, muito provavelmente começa a se tornar mais interessante o outro tipo de declaração, que é a declaração completa de imposto de renda. Que nesse segundo caso aqui, ela é completa porque você pode usar outros gastos da tua vida para dar uma abatida ali no teu imposto de renda. Aqui vai entrar gastos com educação, sua ou dos seus filhos, gastos com saúde, gastos com doações. E aí o mesmo cara que ganhou 100 mil reais no ano ali, ele pode ir abatendo tudo que ele gastou com saúde no ano, vai baixar um pouquinho, tudo que ele gastou com educação e por aí vai. Inclusive, ele pode abater os investimentos que ele fez numa previdência privada bem estruturada. E aí aqui começam a entrar os famosos benefícios da chamada previdência do tipo PGBL. Diferente do outro tipo, da VGBL, na P você consegue usar esses teus apostos para abater do teu imposto. Isso quer dizer que, segundo o próprio site da SUSEP aqui, contanto que você chegue num limite máximo de até 12% da sua renda bruta anual, ou seja, para o cara que ganha 100 mil, se ele investir até 12 mil reais numa previdência PGBL, ele pode usar esses mesmos 12 mil reais para reduzir a renda que vai ser tributada. Pelo menos, o cara que ganha 100 mil, ele vai tirar 12% ali. A gente tá falando que só com a previdência ele vai cair para 88 mil reais, que ele vai pagar imposto de renda e não mais 100. Quem ganha 500 mil reais vai ter um benefício de até 60 mil. Quem ganha 1 milhão, 120 mil e por aí vai. Nesse cenário, para cada 10 mil reais em PGBL que você investe da forma correta, você vai estar economizando 2.750 reais naquele ano em imposto. O cara que tem renda de 300 mil reais no ano ali, ele vai economizar uns 10 mil reais no ano somente com isso. Então essa é a terceira forma que se adequa a muita gente dentro do mercado financeiro. Ah, Felipe, mas a previdência PGBL vai pagar imposto de renda lá na frente sobre todo o dinheiro que você colocou naquela previdência. E isso é verdade. Só que o que acontece é que você está trocando uma alíquota que seria de 27,5% hoje por, se você fizer tudo certo, uma alíquota que vai ser de 10% daqui a anos e anos lá na frente. E nesse período inteiro, o dinheiro que você ia pagar de imposto ficou rendendo juros compostos. Então sim, é uma ótima forma de elisão fiscal. Então aqui a gente falou sobre como você pode pagar menos imposto. Agora, se você quiser conhecer as melhores ações para investir em 2025, aí você precisa assistir
assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.